Graça e paz, meus amados. Estou aqui mais uma vez para ser boca de Deus na minha e na tua vida. Hoje o texto a qual eu quero falar um pouquinho está localizado no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 36 ao 43. E fala de uma mulher. Gostaria que você lesse comigo o versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Amém? Irmãos, essa discípula, a qual a Escritura relata, a única discípula que a Escritura relata é sobre Dorcas. Dorcas morava em Jope. E ela era uma discípula de obras. E só que chegou uma certa época que ela foi acometida de uma enfermidade, a qual a Escritura não relata. Só fala que ela ficou enferma e morreu, muito jovem ainda. E ela tinha esse ministério, né, de acolher as viúvas. E ela tinha um legado na cidade de Jope. Ela acolhia as viúvas, ela fazia túnicas, ela fazia vestidos para as viúvas. E aí só que chegou uma época que ela foi acometida da doença e morreu. E as viúvas entraram em desespero, os santos que estavam lá entraram em desespero, começaram a chorar. As viúvas choravam muito, mostrando ali o que Dorcas já havia feito. Olha os meus vestidos, as minhas túnicas, imagino eu, naquela época, como elas estavam fazendo. E foi quando ouviram falar que Pedro estava numa cidade próxima com os discípulos. E levantaram-se, né? Pediram 2 varões para que fossem até a cidade de Lida, que estava próxima, para trazer Pedro e os discípulos. E trouxeram. Quando trouxeram, Dorcas já estava em um quarto na parte alta da casa. E aí Pedro pediu para que os santos saíssem e as viúvas também. E ele foi até Dorcas. E aí ele se ajoelhou, ele orou e ele ordenou para que ela se levantasse. Ele ordenou no nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que há poder, porque nós somos usados como instrumento. E onde eu quero chegar, irmãos? Essa discípula que a Escritura relata, fala com tanto carinho dela em relação ao que era uma discípula mulher, que ela tinha seu ministério naquela cidade. E não é porque ela era discípula que ela estava isenta de adoecer. Assim somos nós. Nós somos discípulos e não estamos isentos de doenças, de enfermidades físicas, enfermidades no nosso emocional, enfermidade na nossa alma. Nós não estamos isentos. Mas aonde quero chegar com você? Neste momento aqui, souberam que Pedro estava em uma cidade próxima, lá em Lida. E aí se levantaram os instrumentos usados por Deus, dizendo assim: levanta 2 varões e vai atrás de Pedro. Porque sabia que de Pedro saía sim algo bom. Porque Pedro era usado nas mãos de Deus para ressuscitar, para curar, para expulsar demônios. E assim somos nós também, nós somos discípulos, né? E como a gente não está isento a cair de cama, estar enfermo, Deus ele levanta também pessoas em formas de anjo, para que assim possa nos ajudar, nos levantar, a se ajoelharem por nós, a orar, a dar ordem sim, no nome de Jesus, para que toda enfermidade cesse, que seja restaurada a saúde. E assim nós temos que crer que nós servimos um Deus
Um Deus de milagre, um Deus bom, um Deus misericordioso que levanta pessoas e que Ele não lança fora os seus filhos. E tudo que está para Ele fazer, Ele é fiel para cumprir. Basta sermos realmente discípulos do Senhor. E o que é ser discípulo? É ser obediente. E aí? Eu e você estamos sendo obedientes ao Senhor, ao que Ele pediu, ao que Ele confiou a nós? O Senhor, Ele fala comigo e contigo hoje que nós sejamos como Dorcas, discípulos, para que assim a gente possa deixar um legado. Paulo já dizia que nós somos cartas vivas. Se somos cartas vivas, nós temos um testemunho. Nós, como cristãos, como a gente fez uma escolha, uma decisão, nós temos um legado para deixar, a qual o Senhor nos confiou. Ele chamou Dorcas ali naquele momento para exercer aquele ministério. Muitas das vezes as pessoas querem questionar sobre ministério, quando fala ministério, e aí começa uma briga, uma rivalidade, porque querem saber de níveis de ministério, acham que o ministério é só estar lá na frente, no púlpito, pregando a palavra, estar no ministério de louvor. O ministério muitas das vezes está dentro da sua casa. Você sendo uma Dorcas, você sendo uma boa vizinha, você olhando de forma especial para aquele que está sedento da palavra de Deus, e muitos estão se negando a propagar a palavra do Senhor. Então que sejamos como Dorcas, sejamos discípulos obedientes, independente do ministério. Faça, leva a palavra do Senhor. Não esqueça que nós não estamos isentos à enfermidade, mas Deus sempre vai levantar pessoas como instrumentos em formas de anjo, para que assim Ele possa ser glorificado e fazer com que a gente levante do leito e que a gente possa terminar de exercer o nosso chamado, a qual Ele nos confiou. E esta é a mensagem de hoje. Fique na paz de Jesus. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, compartilhe, curte. E você venha ativar o sininho, porque a cada mensagem que eu envio, vai aparecer a notificação para você. Compartilhe essa mensagem. E vamos ser boca de Deus. Vamos exercer o nosso chamado. Fique na paz de Cristo e até a próxima. Amém.